Pois é, 30 anos depois, o ET mais famoso do Brasil segue rendendo curiosidade, turismo e debate. O caso do ET de Varginha, que foi em 20 de janeiro de 1996, completa, portanto, 3 décadas como um dos episódios mais comentados da ufologia mundial e também um dos símbolos culturais do sul de Minas Gerais. Direto de Varginha, quem fala conosco é Maria Fernanda Paiva. O caso mais importante da ufologia brasileira, um dos mais relevantes para os estudos mundiais, aconteceu aqui em Varginha, no sul de Minas Gerais, há 30 anos. 20 de janeiro de 1996. Os varginhenses que acordavam naquele dia não imaginavam que a data marcaria a história e mudaria os rumos da cidade. A todos os militares que participaram dessa operação em Varginha, que são vários, temos o nome de cada um deles. Segundo os ufólogos que estudaram o caso, na Rua de Baixo, outras pessoas teriam visto equipes do Corpo de Bombeiro capturando alguma coisa. Disparos de armas de fogo também teriam sido ouvidos. A movimentação da população para saber a verdade não teria agradado às autoridades e rumores de abordagens surpresas por homens vestidos de preto começaram a circular. 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro pra gente desmentir a história. Ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Ao longo de todos esses anos, nunca tivemos acesso a uma documentação que comprovasse a captura ou entrada do suposto ET nos hospitais da cidade. No entanto, a novidade que pode trazer uma reviravolta no caso de Varginha é o testemunho do neurocirurgião Ítalo Venturelli, que afirma ter sido chamado para fazer a avaliação médica do extraterrestre. Desde 96, muita coisa aconteceu. O caso do ET de Varginha, que rapidamente se espalhou pelo mundo, hoje é questionado não só pelo público, mas pelos próprios ufólogos que participaram da investigação do episódio. Para nós não é novidade nenhuma, ele já foi excluído, foi expulso da revista UFO, já foi expulso da ufologia brasileira. Foi algo de imenso mau-caratismo. Me diga uma coisa, você teme pela sua vida? Você acha que essa informação é muito sigilosa, que alguém pode atentar contra a sua vida? Não só pode, como vai ocorrer, sim. O mistério continua 30 anos depois. Alguns podem ter ficado mais céticos durante o tempo, mas muitos acreditam que realmente uma criatura vinda de outro mundo esteve por aqui. Não vai ter vida só aqui na Terra. Com um universo desse tamanho, a gente não vai ter vida só aqui. O que fica 30 anos depois são os relatos e memórias de um dia que mudou a história de Varginha. Pois é, e essa reportagem especial completa, feita pela Maria Fernanda Paiva, está disponível no YouTube da 98 News, na rede98.com.br. Essa não era para entrar, não, era só a música. Rede98.com.br, você encontra a reportagem completa e também no YouTube da 98 News, 98 News Oficial, @98 News Oficial. Também no YouTube da Rede Mais, que é a nossa co-irmã aqui do sul de Minas, afiliada Record, que também onde está e trabalha a nossa Maria Fernanda Paiva, que também traz essa reportagem completa e outros materiais também. Nós vamos falar ao vivo com ela aqui no nosso Deadline. Ela que fez essa reportagem, conversou com algumas pessoas, está conosco aqui ao vivo na ponta da linha. Maria Fernanda, prazer falar com você. Bem-vinda ao nosso Deadline. Ei, Luiz, ei, Maiara, boa noite. Boa noite. Prazer é o meu de estar aqui na 98 News para debater um caso tão emblemático como o caso do ET de Varginha, que hoje está completando 30 anos. Muito bem. Como é que foi revisitar essa história, então? Conversar com pessoas que participaram da origem da história que tornou Varginha conhecida no mundo, né? A gente sabe que Varginha
por exemplo, o município que mais exportou no estado ano passado, mas ela é conhecida mesmo pela história do ET de Varginha. Como é que foi você conversar com essas pessoas 30 anos depois? O que você sentiu da parte delas? Assim, a convicção continua firme? Ô Luiz, muito interessante você me perguntar isso. Hoje de manhã até conversei com outros colegas da 98 a respeito. Eu disse que fui muito privilegiada de ter tido acesso aos arquivos que eu vi, né? Muita notícia da época, muita entrevista de 96, pude entrevistar moradores, especialistas sobre o caso, né? Então, houve sim uma mudança de perspectiva em algumas pessoas, mas conversando com um ufólogo, né, o ufólogo em questão, eu entrevistei 2 na matéria especial, mas o João Marcelo, ele me disse uma coisa que ficou marcada, que é a ufologia é muito mais sobre as pessoas. Às vezes a gente fica tão focado em tentar justificar um fenômeno que esquece que é muito mais sobre as emoções, as pessoas, as percepções, crenças. Então, assim, me senti muito bem, foi sensacional. Maria, agora de repórter para repórter, usando aí a sua experiência, as pessoas que você ouviu, vou te fazer uma pergunta difícil, né? Qual que é o seu sentimento, seu feeling dessa história? O que aconteceu? Dá para cravar ou vai ficar difícil? Maiara, olha só. Eu sou uma pessoa que eu não desacredito de nada. E eu tenho muito carinho pela história de Varginha, pela história do caso do ET de Varginha. Quando a gente conversa com as pessoas que tiveram contato direto com a história, com o suposto ET, com naves e tudo mais, você percebe Eles falam com tanto cuidado, é um assunto tratado com tanta seriedade, que você fica até assim, será que eu pergunto? Será que não tem como contestar? Eu acho que assim, é sobre uma energia que estava acontecendo aqui em Varginha, estava presente na cidade em 20 de janeiro de 1996. As pessoas que tiveram contato com essa criatura, elas falam sério, são histórias que passam gerações, com credibilidade, com detalhes muitas vezes que não vão a público, que não aparecem. Quando você desliga a câmera, desliga o microfone, é que eles se soltam mais, conversam mais, dão mais detalhes ainda. Então, assim, é um caso realmente fenomenal. Muito bem, gente. Essa que falou conosco é a Maria Fernanda, nossa repórter lá da Rede Mais em Varginha. Obrigado, Maria. Eu vou chamar já nesse assunto o ufólogo Paulo Werner, que está conosco também na ponta da linha. Paulo, boa tarde para você, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Eu já vou emendar a pergunta. Depois de mais de 30 anos, esse caso permanece sendo um dos maiores eventos da ufologia no mundo inteiro. É um dos casos de maior credibilidade, de maior repercussão também. O que faz desse caso tão especial? Boa noite. Meu áudio está bom aí? Está ótimo, estamos te ouvindo bem. Está ótimo, né? Então, tudo bem. Bom, boa noite aos amigos da 98. Estivemos aí durante mais de um ano com o nosso programa, a coluna do RádioCast, falando sobre ufologia. E também nós tivemos a oportunidade de falar sobre o caso Varginha algumas vezes aí na 98. Bom, com relação a Varginha, como nós pesquisamos ufologia, eu há 35 anos, tem pesquisadores da revista que têm mais de 40 anos de pesquisa, vamos ratificar. O caso Varginha, ele não é o caso mais importante da ufologia mineira, nem do Brasil. O caso Varginha, ele ficou conhecido mundialmente, ele é um caso mais midiático do que um caso ufológico em si. A região do sul de Minas é uma região que sempre teve muitos avistamentos de OVNIs. Isso é registros, né, ali históricos, né? Em 96, quando houve o caso Varginha, eu estava lá em Januária pesquisando um caso de uma possível queda de um objeto voador não identificado, 3 dias depois do caso Varginha, dia 23 de janeiro. Então, o que nós temos realmente palpáveis do caso Varginha hoje? São o relato das 3 meninas, à época, né, de 14, 16, 22 anos,
do casal Eurico e Oralina, que eram os sitiantes que viram um objeto voador não identificado, e os 3 relatos militares que sustentam o caso Varginha, que são os pilares centrais do caso Varginha, ou seja, quem conhece o caso Varginha sabe que toda a narrativa que foi construída do caso Varginha foi baseada no relato desses 3 militares. Um deles já é falecido, o bombeiro Robson. E hoje não, né? A gente já sabia disso, tanto que nós publicamos na revista OVNI Pesquisa, número 22. Esses relatos são falsos. Esses relatos foram fabricados. Então, isso jogou o caso Varginha, toda aquela narrativa construída de que a criatura foi levada para um posto de saúde, depois para o Hospital Regional, depois para o Humana, depois para a ESA, da ESA para Campinas, de Campinas para os Estados Unidos. Ou seja, então esse castelo de cartas ele ruiu. Então, infelizmente, o caso Varginha ele se tornou mundialmente conhecido porque é um caso midiático, mas em termos de evidências, praticamente são nulas dentro do contexto ufológico. Muito